Olá pessoal, voltando aí à nossa aula, né? Agora nada mais, nada menos do que melhor explorar o conteúdo é usando algumas questões, né? Ainda dando continuidade ao conteúdo Introdução a Conjuntos, né? Vamos resolver algumas questões. Vamos agora à prática, né? Nós vimos na aula passada a teoria, agora vamos utilizar a prática. Então vem aí a primeira questão relacionada a conjunto, né? Onde diz: o dono de um canil vacinou todos os seus cães, sendo que 80% contra a parvovirose, né? E 60% contra a sinomose, né? Determine o percentual de animais que foram vacinados contra as duas doenças, né? Ele quer exatamente a interseção, né? Vamos pelo diagrama de Venn. Vamos fazer aqui o diagrama de Venn, certo? Onde o primeiro conjunto nós vamos chamar de P, que está relacionado à parvovirose. E o segundo vamos chamar de C, que está relacionado à doença aqui, a sinomose, né? Ele falou que foram vacinados 80%, né, dos cães contra a parvovirose. Vou colocar aqui 80%, ok? E 60% contra a sinomose. Vou colocar aqui 60%. Determina o percentual, né, de animais que foram vacinados contra as duas. Contra as duas aqui é a interseção, né? Interseção, aquele sinalzinho do U virado, que está aqui no meio. Nós vamos chamar de X, para ficar melhor, certo? Porque nós não conhecemos o valor, então vamos chamar de X. Lembrando que esses 80 aqui, ele está relacionado a os que foram vacinados contra a parvovirose, mas está incluído também aqui na interseção que nós chamamos de X. Então vai ser 80 menos X. A mesma coisa aqui, ó, do outro lado, 60 menos X. Deixa eu ajeitar aqui a canetinha para ficar melhor, ok? Então vamos fazer o cálculo. Primeiro vamos juntar essa parte aqui, ó. 80 menos X, 80 menos X, mais a interseção aqui, ó, que é X, mais a outra parte aqui desse conjunto, ó, de C, 60 menos X, igual a, como nós estamos trabalhando um todo e porcentagem, um todo é 100%. Então, depois da igualdade, a gente vai colocar 100, ok? Vamos juntar aqui os membros semelhantes. Menos X com mais X, cortou, sobrou quem? Menos X, certo? 80 mais 60 me dá 140, igual a quem? A 100, certo? Vamos trazer o 100 para antes da igualdade e levar o X para depois da igualdade. Passar aqui para o outro lado. Vou pegar aqui a setinha. Fica assim, ó. 140. Traz o 100. O 100 está depois da igualdade. Ele está positivo, ele vai vir negativo. Igual a quem? Agora leva o X, que está antes da igualdade. Está menos X, vai X positivo. Aí eu vou colocar aqui, ó. X é igual a 140 menos 100. Dá quanto? Dá 40. Logo, 40 é o total de animais, ou melhor, 40%, né? É o total de animais que foram vacinados contra as duas doenças, certo? Vamos para a próxima questão para melhor explorar o conteúdo. Próxima. Uma que nós não iremos utilizar o diagrama de Venn, certo? Mas um de raciocínio lógico, quando você responde com a maior facilidade. Ele diz o seguinte, que o conjunto A tem os seguintes elementos: 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
O conjunto B ele tem os elementos 6, 7, 8 e 9. E o conjunto C tem uns elementos pares, né? 2, 4, 6, 8 e 10. Aí ele pergunta, quais são os elementos do conjunto A, dentro de parênteses, interseção de B, depois a união com C. Primeiro passo é resolver o que está dentro de parênteses. E o que está dentro de parênteses aqui, ó, A interseção de B. O que é a interseção de B, né? A interseção de B significa dizer que são os elementos que estão nos dois conjuntos, no conjunto A e no conjunto B. Vamos olhar o conjunto A e o conjunto B ao mesmo tempo, só eles dois, ó, o conjunto A e o conjunto B. O que é que está em A que tem em B? O 0 tem A, mas não tem B. O 0 tem A, não tem B. O 2, o 3, o 4 e o 5 não tem B. Então, esses elementos estão em A, mas não estão em B. Então, eles não se repetem. O único elemento que se repete nos dois conjuntos é o elemento 6, certo? Então, aqui está resolvida a interseção de B. Agora, vamos resolver a questão toda. A interseção de B, né, é união com C. Quem é a interseção de B? Vou colocar aqui, ó, é 6. A união com o conjunto C. Quem é o conjunto C? Eu tenho 2, 4, 6, 8 e 10. Né? Fechando aqui a chave. Logo eu vou ter o quê? A união significa eu juntar todos os elementos. Mas veja que aqui o elemento 6 já se encontra no conjunto C. Então, eu chego à conclusão que a união é todo o conjunto C. Ou seja, resultado é o próprio conjunto C. Quando você vai para essa alternativa, está aqui, ó, letra E. Os mesmos do conjunto C. Resolvido a questão 2, vamos para a próxima questão 3, que vem aí com nada mais, nada menos, usando o diagrama de Venn. Diz o seguinte, um colégio tem 100 alunos, sendo que 80 gosta de quê? Sorvete de chocolate. E 70 gosta de sorvete de creme. 60 gosta dos dois sabores. Esses 60 que gosta dos dois sabores é quem? É a interseção. Então vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer aqui o diagrama de Venn, ok? Vamos chamar esse primeiro conjunto de CH, que quer dizer as pessoas, os alunos que gostam de sorvete de chocolate. E esse aqui de CR, quer dizer os alunos que gostam de sorvete de creme, né? E vamos colocar a primeira interseção. Ele disse que 60 gostam de os dois sabores, então vamos colocar aqui 60, ok? Aí ele pergunta, quantos alunos não gostam de nenhum dos dois sabores? Que não se encaixa aqui, ok? Vamos lá. Quantos gostam de sorvete de chocolate? Tá aqui, ó. 80, né? Vamos colocar aqui 80. E só de creme? Gosta de creme? 70, certo? Agora eu faço aquela subtração que foi feita na questão passada, onde eu vou pegar a interseção 60 e subtrair, ó. 80 menos 60 dá 20. Ou seja, que gosta só de chocolate são 20, né? Aí aqui 70 menos 60, que gosta só de creme, 70 menos 60, dá 10. Agora eu tenho aqui o total de alunos que gosta de um só tipo de sorvete ou de ambas as partes, que eu somando aqui, ó, 20 mais 60 mais 10, que me dá 60 com 20, 80 com 10, 90. 90 pessoas é que gostam de sorvete. Umas 20 só de chocolate, que a gente fez aqui o cálculo, 10 só de creme e 60 gosta dos dois tipos de sorvetes, né? E quando eu somei tudo,
me deu 90. Lembrando que quantas pessoas existia no colégio aí, ó? 100. Eu pego 100 pessoas e vou subtrair com a quantidade de pessoas que gostam de sorvete. Só um tipo ou os dois tipos, né? E o que sobrar vai me dar o número de pessoas que não gostam de nenhum tipo de chocolate. 100 menos 90 me dá 10. Esses 10 aqui são as pessoas que não gostam de chocolate. Ou de chocolate, não, desculpa. Que não gostam de sorvete, né? Então, resposta alternativa é letra B. Próxima questão. Tá aí uma questão simples sobre igualdade de conjuntos, né? Onde ele pede para você encontrar o valor de x e o valor de y. Sejam x e y números tais que o primeiro conjunto ele deu 3 elementos, que esse primeiro conjunto eu posso chamar ele de A, certo? Para ficar melhor. E o segundo conjunto também com 3 elementos, onde eu posso chamar ele de B. E ele diz aqui, ó, são iguais, ou seja, A é igual a B. Então, podemos afirmar que deu as alternativas. Vamos ver aqui. Vamos voltar à aula passada. Quando é que um conjunto é igual a outro conjunto? Quando os elementos são os mesmos, certo? Veja só. Se você observar o último elemento do conjunto A, ele é igual ao último elemento do conjunto B. Ou seja, se eu estou dizendo que o conjunto A é igual ao conjunto B, né, e o conjunto A eu tenho 0, 0, 7 e 1, fechando. Conjunto B eu tenho x, y e 1. Significa dizer que o primeiro elemento aqui, ó, do primeiro conjunto tem que ser igual ao primeiro elemento do segundo conjunto, porque eu estou dizendo que os dois conjuntos são iguais. Então, isso significa dizer que x é igual a 0, certo? Então, o segundo elemento aqui, do primeiro conjunto, que eu chamei de A, ele tem que ser igual ao segundo elemento do conjunto B, que eu chamei de B. Então, y é igual a quem? A 7. E o terceiro conjunto aqui, ó, o terceiro elemento, desculpa, é igual ao terceiro elemento. Então, já encontrei aqui o valor de x, que é 0, e o valor de y é 7. Basta agora você ir lá na alternativa, ó. X é igual a 0, beleza. Mas ele disse que y é igual a 5. E eu falei aqui que y é igual a 7. Então, essa alternativa está errada. Aí aqui, letra B, essa expressão, x mais y é igual a 7. Vocês concordam? Se x é 0 e y é 7, se eu somar 0 mais 7, vai me dar 7. Então, isso aqui está correto. Então, resultado, letra B. Se você for para as outras alternativas, vai ver que não se encaixa com o enunciado da questão, né? Com as alternativas e com a solução que eu cheguei no valor de x e de y. Ok, pessoal? Vamos para a próxima questão. Também onde a gente vai usar o diagrama de Venn. Ele diz o seguinte, uma prova com 2 questões. Então, eu tenho 2 questões aí. Vou pegar aqui a caneta, ficar melhor. 2 questões, certo? Foi dada uma classe com quantos alunos? 40 alunos, certo? 10 alunos acertaram as 2 questões, ó. 10 alunos acertaram as 2 questões. Esses 10 alunos que acertaram as 2 questões são os 10 alunos que estão na interseção. Então, vamos fazer o seguinte. Eu tenho aqui um conjunto que eu vou chamar das pessoas que acertaram a questão 1, então vou chamar Q1. E aqui eu vou chamar Q2, certo? Quantos acertaram as 2 questões? 10. Eu vou colocar aqui na interseção, certo? Aí ele fala, 25 acertaram a primeira, né, questão, 25, vou colocar aqui 25, certo? E 20 acertaram a segunda questão, colocar desse lado, 20, tá? Quantos alunos erraram as 2 questões? Quantos erraram as 2 questões? Então, o primeiro passo é eu pegar a quantidade de alunos que acertaram só a questão 1
e a quantidade de alunos que acertaram só a questão 2 e somar com a interseção vai me dar a quantidade de alunos que acertaram tanto as duas questões como uma só questão, e depois subtrair com a quantidade de alunos que tem na classe. Então vamos fazer aqui primeiro a subtração com a interseção, né? 25 menos 10 me dá 15. Lembrando que esses 15 aqui são alunos que acertaram só a questão 1, certo? Da mesma forma do outro lado, ó. 20 menos 10, que me dá 10. 10 aqui são que acertaram só a questão 2, né? Porque quando eu somar o 10 aqui, que acertaram só a questão 2 com o 10 da interseção, vai me dar os 20, né? Agora eu vou somar o 15, que acertaram só a questão 1, mais 10, que acertaram só a questão 2, certo? E mais 10 da interseção aqui, ó, que acertaram as duas questões. Somando eu tenho 10 mais 10, 20. 20 mais 15 eu tenho 35, certo? Mais 35 são alunos que acertaram as questões. Tem 10 que acertaram as duas questões, mas as outras que acertaram só a primeira questão ou só a segunda questão. Agora eu vou pegar a quantidade de alunos que tem na classe. Quantos alunos tem aqui na classe? Ó, 40. Vou pegar e subtrair com esse resultado que nós encontramos, né? 40 menos 35. 40 menos 35 dá 5. E 5 é o quê? São alunos que não acertaram nenhuma questão, né? Que erraram tanto a questão 1 como a questão 2. Logo eu tenho aqui a alternativa, ó, letra E, certo? Ok? Na próxima aula nós iremos dar continuidade com mais exercícios complementares.